paz do Senhor, companheiro, companheira da obra do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Autoridade Espiritual. Estamos falando sobre a importância da autoridade. E hoje vamos falar sobre a controvérsia do universo. Para isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 13. Vamos ler o versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Queridos, a autoridade é a controvérsia. A autoridade é o conflito, é a polêmica do universo. E esta controvérsia está em quem deve ter esta autoridade. Para se ter a autoridade de Deus, temos que nos submeter, temos de nos manter em submissão à autoridade com todo o nosso coração, né? É absolutamente fundamental que reconheçamos a autoridade de Deus. É necessário que tenhamos uma noção básica do que esta autoridade divina significa. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que Paulo, então chamado Saulo, antes de reconhecer a autoridade, tentou acabar com a igreja. E depois que Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, Saulo entendeu que era difícil recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, que era difícil lutar com o poder humano, contra a autoridade divina. Imediatamente, Saulo cai do cavalo, cai no chão e reconhece Jesus como Senhor. Queridos, depois disso, vamos ver que Saulo vai ser capaz de se submeter às orientações que lhe foi dada por Ananias, da cidade de Damasco. Pois Saulo tomara conhecimento da autoridade de Deus. Vemos que Saulo, no momento em que foi salvo, ele reconheceu a autoridade de Deus, além da salvação de Deus. Queridos, como pôde Saulo, que era uma pessoa inteligente, uma pessoa capacitada, dar ouvido às palavras de Ananias, um humilde desconhecido? Olha, só foi possível Paulo dar ouvido à palavra de Ananias porque Paulo reconheceu a autoridade de Deus que estava em Ananias. Se Saulo não tivesse tido um encontro com a autoridade na estrada de Damasco, jamais teria se sujeitado a esse humilde irmão na cidade de Damasco. Ele não teria se submetido a Ananias. Isto nos faz entender que todo aquele que conhece a autoridade, ele vai lidar somente com a autoridade e não com o homem.
não vai considerar o homem, mas vai considerar a autoridade que está investida nesse homem. Uma pessoa que conhece a autoridade, né, não obedece o homem, mas obedece à autoridade de Deus que está investida nesse homem. Querido, nós vamos estar trilhando uma estrada errada se considerarmos primeiro o homem, antes de obedecer à autoridade que está investida neste homem. Quando nós reconhecemos a autoridade, não vai fazer diferença para nós quem é o homem. Deus tem o propósito de manifestar sua autoridade ao mundo por meio da igreja. A autoridade de Deus pode ser percebida na coordenação dos diversos membros do corpo de Cristo. Deus usa do seu poder máximo para manter sua autoridade. Por isso, a coisa mais difícil de enfrentar é a autoridade divina. Nós que somos tão cheios de justiça própria e ainda assim somos tão cegos, precisamos uma vez em nossa vida ter um encontro com a autoridade de Deus para sermos quebrantados até a submissão e assim começar a aprender e a obedecer à autoridade. Antes que o homem se sujeite à autoridade delegada por Deus, é preciso que este homem reconheça a autoridade inerente de Deus. Queridos, a maior exigência que Deus faz ao homem não é de carregar a cruz, não é de servir, não é de ofertar, não é de negar a si mesmo. A maior exigência, né, que Deus faz ao homem é que este homem obedeça à sua autoridade. Em 1 Samuel, nós vemos no capítulo 15, Deus ordenando a Saul que atacasse os amalequitas e os destruísse totalmente. Vemos que após a vitória contra os amalequitas, Saul poupou o rei Agag, o rei dos amalequitas. E Saul também pegou tudo que havia de melhor entre os bois, entre as ovelhas, entre os cordeiros e as demais gordo, e todas as coisas valiosas, a qual Deus pediu para destruir tudo. Saul não quis destruir os animais, não quis destruir essas coisas, não quis, e argumentou ainda que o poupara para sacrificar a Deus os animais. Mas Samuel vai dizer a Saul, no verso 22 do capítulo 15 de 1 Samuel, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Querido, o sacrifício mencionado aqui era oferta de cheiro suave, oferta de gratidão. Não tem nada a ver com o pecado, pois as ofertas pelo pecado jamais foram chamadas de oferta de cheiro suave. Era oferecida essas ofertas para a aceitação, para a satisfação de Deus. Porque Samuel disse para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar? Porque mesmo no sacrifício pode haver elementos da nossa vontade própria. Somente a nossa obediência absoluta vai honrar a Deus de forma absoluta. Pois somente pela obediência
colocaremos a vontade de Deus no centro de nossas vidas. Para que a autoridade se manifesta, é necessário que haja obediência, é necessário que haja submissão. Se é necessário que haja submissão, o eu precisa ficar excluído, pois de acordo com o eu, a submissão é impossível. De acordo com a carne, a submissão é impossível. A submissão é possível quando nós vivemos no Espírito. E viver no Espírito é a mais alta expressão da vontade de Deus. Querido, existem algumas pessoas que pensam que a oração de Jesus Cristo no Getsêmani, tá? Quando o seu suor se transformou em gotas de sangue, e esse fato, eles acreditam que foi devido à fraqueza da carne e o temor que Jesus tinha de beber o cálice. De modo nenhum, pois a oração do Getsêmani se fundamenta no mesmo princípio de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gordura de carneiro. Queridos, é a oração suprema na qual nosso Senhor expressa sua obediência a Deus, né? A autoridade de Deus ali no Getsêmani. Nosso Senhor considerava o obedecer à autoridade de Deus mais importante do que o sacrificar na cruz. Jesus, ele ora sinceramente para conhecer a vontade de Deus. Jesus não diz, eu quero ser crucificado, eu tenho de beber o cálice. Simplesmente, Jesus insiste em obedecer. Na realidade, quando Jesus diz, afasta de mim esse cálice, Jesus está dizendo, se houver uma possibilidade de não subir na cruz, mas ainda aqui, não é a vontade de Jesus que se destaca, pois imediatamente Jesus vai continuar dizendo, mas seja feita a tua vontade. Queridos, vemos que a vontade de Deus é absoluta. O cálice, né, que significa a crucificação, ele não é absoluto. Se Deus preferisse que o Senhor Jesus não fosse crucificado, então Jesus não subiria na cruz. Antes de conhecer a vontade de Deus, o cálice e a vontade de Deus eram duas coisas separadas. Contudo, depois que Jesus tomou conhecimento que era de Deus, então o cálice e a vontade de Deus se mesclaram numa coisa só, a vontade de Deus. E a vontade de Deus representa a autoridade de Deus. Queridos, para conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus é necessário se submeter, se sujeitar à autoridade. Mas como alguém pode se sujeitar à autoridade se não ora, não tem vontade de conhecer a vontade de Deus? Olha, João capítulo 18, no versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha,
não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Aqui Jesus sustenta a supremacia total e incontestável superioridade da autoridade de Deus e não da sua cruz. Mais adiante, tendo compreendido que bebeu o cálice, isto é, ser crucificado para expiação, é a vontade de Deus. Imediatamente Jesus vai dizer, no versículo 46 do capítulo 26 de Mateus: levantai-vos e vamos. Indo à cruz, Jesus realiza a vontade de Deus. Queridos, a morte de Jesus é a mais alta expressão de obediência à autoridade. Mesmo a cruz, o ponto mais culminante do universo, não pode ser mais importante do que a vontade de Deus. Jesus considera a autoridade de Deus, que é a vontade de Deus, mais importante que a sua própria cruz, ou seja, o seu sacrifício. No servir a Deus, não somos chamados à abnegação, ou seja, a não renunciar, ou ao sacrifício, mas nós somos chamados para cumprir o propósito de Deus. Aí está a vontade de Deus para nós. O princípio básico não é de escolher a cruz, mas de obedecer à vontade de Deus. Se o princípio sobre a qual nós trabalhamos na obra e servimos Jesus inclui rebeldia, então Satanás vai receber, vai desfrutar da glória, mesmo através dos nossos sacrifícios. Saul poderia oferecer bois e ovelhas, mas Deus jamais iria aceitar como sacrifício oferecido a ele, porque no sacrifício que Saul queria oferecer a ele, havia princípio satânico envolvido, desobediência à vontade de Deus. Eis porque a Escritura declara em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Na qualidade de servo de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é iniciar, é começar uma relação com a autoridade de Deus. Temos que entrar em contato com a autoridade de Deus. E isto é coisa tão prática, é como entrar em contato com a salvação. É uma lição mais profunda que nós possamos ter. Antes de podermos trabalhar para Deus, temos de ser conquistado pela autoridade divina. Todo o nosso relacionamento com Deus, ele é regulado pelo fato de nós termos ou não travado relação com a autoridade de Deus. E se temos travado um relacionamento com a autoridade de Deus, nós encontraremos a autoridade em todos os lugares. E assim estaremos sendo governados por Deus. E podemos iniciar o nosso ministério sendo usado por Ele. Queridos, em Mateus, capítulo 26, registra um duplo julgamento que o nosso Senhor enfrentou após ser aprisionado. Diante do sumo sacerdote, Jesus recebeu o julgamento religioso. E diante de Pilato, Jesus recebeu
um julgamento político. Quando foi julgado por Pilatos, o Senhor não respondeu, pois não se encontrava sobre a jurisdição terrena. Mas quando o sumo sacerdote o conjurou pelo Deus vivo, então lhe deu resposta. Isto é, obediência à autoridade. Conforme está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, quando o apóstolo Paulo estava sendo julgado, imediatamente submeteu, quando descobriu que Ananias era o sumo sacerdote de Deus. Por isso, nós que trabalhamos, temos de enfrentar face a face a autoridade. Caso contrário, nosso trabalho ficará sob o princípio de rebeldia, princípios de Satanás, e trabalharemos sem o conhecimento da vontade de Deus. Não estaremos sob o princípio da obediência à autoridade, mas somente trabalhando na obediência à autoridade que podemos trabalhar de acordo com a vontade de Deus. Isso realmente exige uma grande revelação. Em Mateus 7, 21 ao 23, nós vamos encontrar o Senhor Jesus repreendendo, aqueles que profetizavam, aqueles que curavam, aqueles que expulsavam demônio e que fazem coisas grandiosas no seu nome. Porque eles foram censurados por Jesus? Porque o ponto de partida para eles foi a carne. Eles mesmos faziam coisa em nome do Senhor. Esta é a atividade da carne. Por isso que Jesus os declarou malfeitores e não seus obreiros. Queridos, Jesus enfatiza que só a pessoa que faz a vontade do Pai entrará no reino dos céus. Só isso constitui obediência à vontade de Deus. Isto que se origina, que nasce com Deus. Não temos de procurar trabalho para fazer, mas temos que ser enviado por Deus para trabalhar. Quando nós entendemos isso, realmente experimentamos a realidade da autoridade do reino dos céus. Existem dois importantes aspectos no universo, já disse o pastor e escritor Uhatmani. Primeiro, confiar na salvação de Deus. Segundo, obedecer à autoridade de Deus. Confiar, querido, é obedecer. A Bíblia define em 1 João capítulo 3, no versículo 4, o pecado como transgressão. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. E a palavra, em Romanos capítulo 2, versículo 2, vai dizer: sem lei é o mesmo que contra a lei. Todo aquele que pecar sem a lei, também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Queridos, a transgressão é desobediência à autoridade de Deus. Isto é pecado. Pecar é uma questão de conduta, é uma questão de caráter, mas transgressão é uma questão de atitude do coração. O presente século caracteriza-se pela transgressão. O mundo está cheio de pecado de transgressão.
e logo o fruto desse pecado vai aparecer. A autoridade no mundo está sendo cada vez mais solapada, até que finalmente todas as autoridades serão destituídas e a transgressão governará. Sabemos que no universo existem dois princípios, o da autoridade de Deus e a da rebeldia satânica. Não podemos servir a Deus e simultaneamente andar pelo caminho da rebeldia, revelando um espírito rebelde. Satanás ri quando uma pessoa rebelde prega a palavra, pois nesta pessoa habita o princípio satânico. O princípio de servir tem de ser a autoridade. Vamos ou não vamos obedecer à autoridade de Deus? Nós que servimos a Deus temos que perceber esse critério básico da autoridade. Alguém que já tenha tomado um choque elétrico sabe que não pode ser descuidado com a eletricidade. Da mesma maneira, uma pessoa que já foi ferida pela autoridade de Deus, a partir daí, mantém os olhos abertos para julgar o que é transgressão nela mesma, e não nos outros. Que Deus nos conceda graça de nos livrar da rebeldia. Só depois que reconhecemos a autoridade de Deus e aprendemos a obedecer, podemos orientar os seus filhos pelo caminho da retidão, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, quero te glorificar, te exaltar, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, papai querido, por essa ferramenta chamada autoridade espiritual. Queremos te louvar, Senhor, Pai querido, ó Deus, pela revelação que o Senhor tem dado para o Atmani, Senhor, acerca desse tema, que é tão fundamental para nós, em nome de Jesus. Por isso eu quero te pedir, Senhor, ajude, Senhor, o Ministério Missão Vida Nova a colocar por prática as tuas verdades concernentes, Senhor Pai querido, a este princípio da autoridade espiritual, para que nós possamos ter autoridade, Senhor, espiritual, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Um beijo no coração.